As batalhas espirituais finais 14. O mundo espiritual está preordenado de tal maneira que a descendência da serpente perseguirá a descendência da mulher que é Cristo e tudo e todos que estão vinculados a ele. A inimizade da carne contra o espírito, e do diabo e do mundo aos santos. Ainda que esta inimizade não chegue a ser traduzida em uma perseguição velada, ela todavia se manifestará como perseguição dissimulada ou desprezo e rejeição do que for espiritual, celestial e divino. Quando os santos chegam à perfeição amorosas do céu, estas lições aprendidas neste mundo estarão para sempre gravadas em suas mentes, de que tudo quanto não se encontrar unido a Cristo, será encontrado espalhado e lutando contra ele em associação a Satanás, seja esta consciente e voluntária ou não. Aquele que não é conduzido pela mãos de Jesus, logo vem Satanás e toma-o pela sua mão asquerosa e maligna. De tal ordem é a perseguição e pode chegar a extremos que impliquem na perda da própria vida física ou então de ter cerceada a liberdade em prisões, e Deus o permitirá, sem no entanto aprovar ou consentir com isto, pois odeia a injustiça, mas nisto provará a fidelidade e o amor de seus servos, que terão a oportunidade de demonstrar ser isto maior neles do que o amor à própria vida. Deus nos impõe a ordem de pregar o Evangelho, e importa obedecer igual-lhe mais do que aos homens, quando a vontade destes colide com a do Senhor. E ainda que isto implique em prisões e até em martírios, como tem ocorrido ao longo da história, sabemos que os que podem aprisionar e matar o corpo, não podem, contudo, aprisionar e matar o espírito, que em Cristo está determinado que deve viver por toda a eternidade em glória. E se os perseguidores não se arrependerem de todo o mal e injustiça que praticaram, Deus vindicará a sua justiça neles, vingando todo o sangue inocente que eles derramaram, seja neste mundo ou no vindouro, não lhes permitindo qualquer esperança de acessarem o céu, antes o sujeitará a uma condenação eterna no lago de fogo e enxofre, conforme ele tem revelado claramente nas Escrituras. Certamente, Deus não tem qualquer prazer nisto, pois o seu desejo é que o ímpio se converta e viva, e que todos cheguem ao conhecimento da verdade para serem salvos. Mas, se mesmo diante da maior evidência de amor de Deus por nós, dando-nos Cristo como um sacrifício para morrer em nosso lugar na cruz, eles não se arrependem, nada mais há para ser feito para produzir tal arrependimento, e cada um deverá dar contas de si mesmo no tribunal de Cristo. É por isso que temos as profecias de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o tempo do fim, destacando que seria uma época de multiplicação da iniquidade, sendo esta palavra iniquidade usada por ele no original grego, anomia, que significa literalmente sem lei, sem a lei de Deus no coração, sem prestar a ela devida consideração e obediência. Esta é a grande causa da intensidade dos grandes males que se encontram em todas as partes do mundo em nossos dias, em que o amor tem esfriado de muitos em razão desta multiplicação de iniquidade, e da qual fomos também avisados pela profecia do apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3 versos 1 a 5. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Veja como tais adjetivações se ajustam especialmente a muitos que vivem em nossa época. Mas, tudo isto tem um motivo para sua ocorrência, e não se iludam pensando que se trata de uma obra por exclusiva autoridade e iniciativa do diabo. Muito ao contrário disso, foi por causa do crescente afastamento da humanidade da sua lei, e por não amarem a verdade do Evangelho para serem salvos, senão a mentira, que Deus tem removido progressivamente a obra de restrição do pecado pelo Espírito Santo, mesmo nos ímpios, para que se manifestem publicamente as trevas que existem em seus corações, sem os freios sociais que eram realizados pelo temor à palavra da verdade. Então, sendo entregues a si mesmos, são enganados pelo diabo, e também passam a agir como enganadores debaixo da sua inspiração, aprovando tudo aquilo que Deus reprova, e reprovando tudo o que ele ordena para que seja observado, temido e cumprido. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça.
2 Tessalonicenses 2 versos 7 a 12. Esta profecia se refere ao tempo próximo da manifestação do Anticristo. Ela aponta para o deleite que haveria com a injustiça nesta época por parte de muitos, e a razão disso seria porque não haviam dado crédito à verdade divina. Para este propósito mesmo Deus removerá toda restrição do Espírito Santo que os impedia de pecar grosseiramente e injustamente contra ele e contra o próximo, de forma que sob uma alegada e falsa proposta de amor, liberdade, igualdade e fraternidade entre as nações, apresentada por Satanás e permitida por Deus para esta época perversa, como forma de juízo sobre os ímpios, toda sorte de enganos e práticas falaciosas encheriam toda a terra.